Bom dia, seja muito bem-vindo. O Flamengo propõe algumas medidas pesadas na CBF e uma delas é contra o Vasco, você sabia? Vamos debater isso. Troca do gramado do Vasco já pensando em São Januário para a sequência da temporada. Tem possibilidade da final da Copa do Brasil, caso o Vasco chegue lá, ser disputada em São Januário? E o Nilton Santos vai abrigar o Vasco nos próximos anos como a sua nova casa? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. São os destaques desta terça-feira. Então vamos embora, deixa seu like, comenta e compartilha. E claro, se inscreve no nosso canal. Bom, vamos começar falando sobre o comunicado do Flamengo, que vem participando ativamente, segundo ele, o clube, das discussões sobre o Sistema de Sustentabilidade do Futebol, o SSF, um modelo brasileiro de fair play financeiro. Dentre algumas medidas propostas pelo Flamengo, uma delas é em relação diretamente ao Vasco. Porque diz o seguinte, vou abrir aspas aqui para a nota do Flamengo. Tratamento de clubes em RJ ou RE, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas entre a decretação da RJ ou RE e a homologação do acordo como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Engraçado, né? O Flamengo passou por uma situação muito difícil até 2013, inclusive com o ex-presidente Márcio Braga dizendo acabou o dinheiro, não tem dinheiro. E o Flamengo não levantou voz, né? Não levantou bandeira. É óbvio que o Eduardo Bandeira, que fazia parte do mesmo grupo político que o BAP fazia, mas aí houve dissidência, ele com muita competência, depois de 6 anos de trabalho, pavimentou um caminho que o Flamengo vem percorrendo. O Vasco chegou numa situação, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, em que o Pedrinho, como se fosse o novo Eduardo Bandeira de Melo do Vasco da Gama, não tinha outra alternativa que não fosse buscar a RJ, prevista em lei, que talvez o senhor conheça. Se não, os seus pares jurídicos tenho certeza que o conhecem. Agora, o tipo de proposta feita pelo Flamengo é aquela para sufocar os adversários. Não, está em dívida, não joga. Não está pagando ainda a dívida, tem uma carência, perde pontos, fica fora, é rebaixado. Ué, em 2013, quando o Flamengo devia horrores, até 2013, quando o Flamengo tinha dívidas gigantescas, nenhum clube se insurgiu e propôs isso. Ah, mas não havia discussão. Me parece um baita de um oportunismo. Outros temas são bem importantes, como, por exemplo, a questão do gramado sintético e o gramado natural dentro da mesma competição, isso é verdade. Mas eu não vejo, por exemplo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP do Flamengo, levantar a bandeira, por exemplo, da igualdade de condições num processo em relação ao Maracanã. Eu não vi ele fazer isso, por exemplo. Não é de hoje que alguns dirigentes pensam apenas no próprio umbigo e tentam sufocar os outros. Se vai ter êxito, acho muito difícil, né? Porque há um medo de que os clubes se reestruturem, ganhem o seu tamanho devido e façam a competição de igual para igual. Isso chama-se cagaço. Pronto, falei. Bom, ontem parece que o Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol, né, porque ele tem feito pouquíssimos gols, disse numa participação dentro do canal Podpah que o Santos não vai ser rebaixado, aí é a torcida dele, que o Cruzeiro será o campeão da Copa do Brasil, também é a torcida dele, que o Flamengo será campeão da Libertadores. É a torcida dele e opinião. E opinião e bunda, cada um tem a sua, né, galera? Na boa. Vamos ver, dentro de campo, o que vai acontecer. Eu sei que o Cruzeiro teve aqui no Rio de Janeiro, a gente amassou e meteu 2-0 neles. Vamos ver. Aliás, e a propósito,
Ontem o Atenção Vascaínos trouxe a informação, e aqui a gente traz o crédito tranquilamente, não tem nenhum problema não, tá? A gente trabalha assim aqui, talvez outros canais trabalhem diferente, mas aqui não. Quando não é a nossa informação de quem é, eu trago aqui o crédito sem problema nenhum. É minha linha editorial. Que o Vasco está fazendo a troca do gramado, já vou falar sobre isso. E com essa troca, o gramado vai ficar ótimo e tal, não sei o quê. Estuda levar o jogo, caso chegue à final da Copa do Brasil, para São Januário. Tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar inclusive aqui no final, em que eu já falei sobre isso tem muito tempo. E usei até o argumento que São Januário, se tivesse mais uma final e um título, seria o último deste atual estádio. Então tem um valor sentimental nessa escolha. Porém tem um valor financeiro, você abrir mão de jogar no Maracanã, onde você conseguiria colocar pelo menos 3 vezes o público de São Januário. 1. 2. Você vai dizer ao consórcio Maracanã, olha, esse jogo é muito importante, eu vou jogar em São Januário. Só que você pede para jogar e briga para jogar mais vezes no Maracanã em jogos que o Vasco considera importantes também. Então essa briga talvez não seja válida a comprar. Mas há, dentro do Vasco, uma corrente que defenda exatamente o jogo em São Januário. Vamos ver se vai acontecer. A Greenleaf, que é a empresa gestora do gramado, né, que cuida do gramado de São Januário, recomendou a troca do gramado. Eu consultei uma pessoa da diretoria do Vasco, conversei com ela ontem rapidamente via WhatsApp e perguntei, olha só, nessa troca, isso significa que o Vasco vai demorar a começar a reforma de São Januário, porque já está pensando na troca do gramado, que só seria pensado para a reforma, né, com o novo gramado. E a pessoa falou assim, não, potencial construtivo segue a negociação, deve ser concluído nos próximos meses aí, semanas, enfim, não deve levar tanto tempo assim, mas é uma reforma necessária para dar mais qualidade ao gramado que vem sendo muito criticado. Porém, a bola está rolando normalmente, o aspecto é muito feio por conta da praga. E aí eu contra-argumentei, bom, mas a troca nada impede, porque depois essa grama pode ser utilizada no CT do Vasco. Exatamente isso. Porque as gramas vêm em rolo. Imagina assim, um rolo de fita que você vai desenrolando, depois você volta e enrola. Não é uma fita adesiva, né? É uma fita normal, né? Que você faz um laço. Você volta ela para o rolo, ela volta ao seu formato original. Voltou para o rolo, leva para o CT e coloca no CT Moacir Barbosa. Bom, para fechar, o nosso tema principal do vídeo também, que para mim não é nenhuma novidade, também trouxe um vídeo em setembro, né, há 2 meses, também vou deixar aqui, ó, ele vai aparecer no cantinho bem aqui embaixo, sobre a negociação com o Nilton Santos. Um fato novo, trazido ontem pelo jornal Globo, pela galera do Globo, foi o valor do aluguel. R$250 mil é o valor que o Vasco está fechando com o Botafogo para atuar no Nilton Santos quando o Botafogo não jogar lá, não tiver show e tal, tiver uma agenda liberada. Bom, o Nilton Santos é a possibilidade do Vasco por N motivos. Vou trazer 2 aqui rapidamente, que resumem o vídeo que vocês vão assistir depois no final aqui, que é o seguinte, a capacidade hoje do Nilton Santos é de 45 mil torcedores. O nosso estádio está previsto para pelo menos 48 mil, ou seja, o Vasco passaria a atuar num estádio durante o período de 3 anos, que é o período estimado da obra, pode levar um pouquinho mais, pode levar um pouquinho menos, mas 3 anos, num estádio com a capacidade semelhante à que vai ser a do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco vai poder fazer uma série de ativações, já pensando na ampliação do sócio-torcedor, com um estádio de capacidade maior, para que o torcedor saiba, olha, quando acabar aqui o Nilton Santos, a gente está indo para casa de volta e com a mesma capacidade, ou seja, você vai ter os mesmos benefícios. Então já estimular 3 anos antes do novo estádio a participação mais efetiva do torcedor. Ponto 1. Ponto 2. Não viajar. Não ser um clube itinerante. Óbvio que acontecerão viagens, mas minimizar isso. E o Nilton Santos é do lado de casa. São 2 argumentos, né? Você vai lembrar também que no início desse ano, o Botafogo tentou comprar o Ryan e ofereceu, inclusive, dar o aluguel, né, da temporada. Se o Vasco jogar lá pelo menos 20 partidas, vamos dizer, dentro do Nilton Santos, seriam 5 milhões que o Vasco economizaria, né? 5 milhões vezes 3, 15 milhões. Mais a dívida que o Vasco tem com a empresa do Tairo Arruda, que é de 15 também, 30, o perdão dessa dívida. Essa era a proposta à época
do John Textor e mais uma compensação financeira. O Vasco não aceitou, achou a proposta baixa e ainda quis incluir um item que o Botafogo não quis. O Ryan não pudesse atuar no Botafogo, que ele estava indo para o Lyon e tal, mas teria um prazo, uma carência, uma janela, que ele não poderia voltar e atuar no Botafogo. Enfim, a negociação não aconteceu e ela está agora numa reta final, ajustes finais para o Vasco jogar no Newton Santos sob novas condições. Fechado? Respeito muito o Nenê, cara. Acho que a gente já falou isso aqui também. Acho ele muito subvalorizado. Até que pela torcida do Vasco, não. Foi homenageado no início, sim, a torcida tem uma faixa ali recebeu. Pra ele, na arquibancada, cara. E é um cara faixa que, ali no corner ali, ó. porque ele pega um momento complicado do Vasco, né? Ele chega em 2015 ali, com o Vasco a tropa na do lanterna. vovô. A tropa do vovô lá atrás. Obrigado, Nenê, tá escrito É da Rasta. Muito maneiro, torcida do Vasco. Cara, o Nenê tem 44 anos. Eu até comprei uma briga no Twitter lá no meio desse jogo, botei assim, ó, isso é um murro na cara dos gansistas eu vi e tal. Cara, Cara, de polêmica, e aí o pessoal, tem gente que quer entender errado, que acha que eu tô dizendo que o Nenê joga mais do que o Ganso, que tem o que Ganso voltar, não jogou. né? Não é disso. Eu tô falando de 2025. Estamos em 2025. O Ganso tem 36 anos e o Nenê tem 44. E o que parece é que o Nenê tem 33 e o Ganso tem 50. É isso que parece, né? Então é sobre isso. O pessoal parece que faz força pra não entender. Não dá pra botar na mesma frase hoje o Nenê, que tá produzindo, Sim. né? Que antes desse gol aí, que ele acabou fazendo o gol com desvio, 1 minuto antes tinha dado uma assistência, Sim. que o cara perdeu o gol, na cara do gol. Então, assim, é um cara útil, que produz com relevância. Não sei. Mas ele num time grande não estaria, não sei. Ele tá no Juventude e ele é uma peça importante no Juventude. Sim. Relevante, ainda decisivo. É sobre isso. O Ganso nem joga. Ele tinha virado o banco e quando o Carpini chegou, o Carpini até falou isso na coletiva. Ele falou, conversei com o Nenê, falei da importância dele e trouxe ele de volta para elenco. Ele tava meio... O Carpini ainda falou, não vou entrar em polêmica, não sei o que aconteceu antes, mas o Nenê é um cara fundamental pra gente. E o Nenê tem uns 3, 4 gols aí nos últimos 10 jogos, 3, 4 assistências. O Juventude luta ainda contra o rebaixamento, muito pela entrada do Nenê, essa volta dele no trabalho do Carpini ali, que tem jogado bem. Claro que tem suas limitações aos 44 anos, mas eu respeito muito, principalmente, o Nenê gosta de jogar bola. Isso a gente vê, às vezes, no moleque de 24, 25 anos. O cara já tá de saco cheio de jogar futebol, verdade. Não gosta de assistir futebol, já tá com dinheiro no bolso, o cara já tá pensando quando que ele vai aposentar, qual é o próximo clube que ele vai jogar. O Nenê, 44 anos, não precisa jogar bola, porque o Nenê fez muito dinheiro na carreira. Um dos primeiros, no início do PSG com grana, era o camisa 10 do time, foi pra Arábia, jogou em Premier League, jogou muito tempo na Espanha. O Fábio da linha. No Vasco. Pois é isso mesmo. Tem batidade ali com o Fábio, 44. Né? Cara, jogou em Vasco, Fluminense, São Paulo, não ganhou mal em nenhum deles. Então, assim, o Nenê poderia ter parado há muito tempo. Não precisava estar no Juventude. Não precisava estar no Juventude brigando contra rebaixamento. Exatamente o que você está falando. Exatamente. Se ele estivesse ganhando bem num clube grande, né? Acomodado, né? Meio que. Sem falar um negócio pra vocês. Igual alguns. Foi pro banco sem biquinho. O Ilan é velho, mas é melhor que muito bagre que tá por aí, tá? Muita coisa. Se você virar pra mim e falar assim, vem cá, o Nenê. Nesse desespero que tá, Flamengo aí, sem o Pedro, o Plata não joga a final, o Bruno Henrique sendo julgado, a gente vai falar sobre isso, mas vamos dizer que fosse punido e tal, não jogaria a final. Você não tem atacante nenhum. Você prefere o quê? Uma aposta ou o Nenê? Meu irmão, o Nenê poderia fazer o gol dele lá na final, porque você vê ele fazendo no Juventude. O cara que faz chover no Juventude não vai fazer num time forte? Jogar com 44 anos, uma Série A de Campeonato Brasileiro, mesmo que seja um tempo por rodada, é pra se respeitar muito. Sendo relevante, não é jogador. No segundo tempo. Ele não é jogador pra jogar jogo inteiro, exatamente. Exatamente, o que eu tô falando, se ele jogasse só um tempo, já seria muito relevante. Ele joga mais que um tempo. Ele tem que entender, Bandeira, que ele é jogador pra entrar jogar 20, 25 minutos. Mas ele tá jogando até mais. Foi titular. Foi titular. Sim, eu acho que ele jogou de 90. É isso que eu tô falando. Jogou quase de 90. Mas eu acho que num time grande, num time mais forte, claro. Um time mais forte, ele teria que ser essa opção pra entrar faltando 20, 25 minutos. Entendeu? Mas talvez, Papo, ele nem queira, entendendo a importância dele num time como Juventude, fazendo a diferença numa cidade como Caxias, talvez ele esteja muito bem assim. Eu já joguei em clube grande a carreira inteira no Brasil, fora do Brasil, e agora eu vou ser importante aqui nesse contexto, e tá sendo. Teve um jogo contra o Vitória, tava 2-0 pro Vitória no Barradão, lotado, o Nenê dá uma assistência, bate um escanteio, gol de cabeça do zagueiro, e depois ele faz o gol de pênalti. Ele simplesmente
decide o jogo é. com 44 anos de idade. Então é muito relevante. Eu vi gente, até vascaíno, culpando não, porque a culpa tem outros nomes no gol, mas reclamando do Hugo Moura, Hugo foi quem Moura, tomou o sim. drible. Gente, ali o Hugo Moura podia ter 18 anos, 19, não tem o que fazer. É um jogador de extrema qualidade, com a bola dominada frente ao gol, com toda a tranquilidade do mundo. O Hugo Moura, no desespero, tentando consertar a pataquada que os companheiros dele fizeram. Não tem o que fazer. Ali é mérito do Nenê após o erro dos jogadores do Vasco. O Hugo Moura só deixou a jogada mais bonita, passando direto e caindo no chão. E o Nenê não ficou no Vasco porque o Vasco não quis. A gente vai lembrar isso. Em 2023, o Nenê estava no Vasco. Na hora de renovar contrato, preferiram renovar com o Alex Teixeira, que hoje nem clube tem. Ficou, inclusive, renovou com o Alex ficou um tempo parado. O Vasco trouxe o Alex de novo, ficou um tempo parado, mandou embora o Alex, continua parado. E o Nenê tá aí jogando bola com 10 anos a mais do que o Alex Teixeira. E o Vasco foi lá, contratou Carabarral, que estava no Santos, fez 3 jogos, dispensou. O Vasco hoje não tem o reserva pro Coutinho. Não tem reserva pro Coutinho. Não poderia ser o Nenê? Poderia. Sim, não tô pedindo, antes que o torcedor do Vasco venha aqui, tá pedindo o Nenê de volta, né? Pedindo o Nenê de volta. Mas lá, em 2023, quando poderia ter renovado, mantido o Nenê, seria muito mais útil do que um monte de gente que passou pelo Vasco, ganhando mais do que o Nenê, com muito menos história e muito menos talento do que o Nenê. Por isso que eu falo que ele é subvalorizado. Que é um jogador que sempre que o Vasco precisou, ele voltou para jogar Série B, para pegar o time em último lá em 2015 e dar uma sobrevida para tentar evitar rebaixamento, para subir em 2016. Enfim, é um cara que sempre se colocou à disposição e gosta de jogar bola. Acho que isso que é legal no Nenê. Ele sente prazer em jogar futebol. Tanto que ele nem confirmou ainda, né, se ele vai realmente encerrar a carreira no fim do ano ou não. Porque assim, o cara tá jogando Série A ainda. Se ele quiser, ele vai jogar uma Série B. Se ele quiser jogar bola, vai ter time de portas abertas pra ele, porque é um cara que se cuida e é atleta. E bonito de ver, né? Ele fez o gol, não comemorou, mas não comemorou mesmo. Né? Ainda botou a mão no coração, assim. Foi bonito de ver, achei muito autêntica ali a reação Eu gosto muito dele. do Nenê. Muito bacana. E aí, Raíza? Ih, tá sem som. áudio, Raíza, gente. É aí, Raíza, vê se você tá desligado aí, Raíza. O pessoal tá dizendo que é aí. Não? Hein, galera? Sai e volta que falaram aqui, Raíza. Rapidinho. Pra você sair e voltar. Sai e volta, Raíza. Sai e volta. Eu tive uma experiência muito legal com o Nenê. Encontrei com ele no aeroporto uma vez. E aí ele veio na minha direção. Eu pensei assim, não tem tanto tempo assim, acho que tem uns 2 anos. Você vê um jogador. Só tinha 60 na época. Você vê um jogador vindo na sua direção que é de clube, geralmente de clube rival. Você pensa assim, o cara vai passar direto, não vai falar comigo. Ele veio e falou comigo. E aí, paparazzo? Beleza, meu irmão, tranquilo? Maneiro. Caraca, que isso? Será que ele me acompanha pra ver as notícias do time que ele vai enfrentar? Pode ser, né? Pode ser, ué. Pode ser mesmo. Fala, Raíza. Achei legal. Alô, rivais do VMix. Estamos aceitando patrocínio. Se quiserem patrocinar a gente, tá? Fala, Ilan Garone, Bandeira, Papa, a galera toda do chat. Poxa, me amarro no Nenê, gosto muito dele e a sensação que ele passa é exatamente essa, que ele tá muito feliz jogando. É um cara que a carreira inteira se cuidou muito, isso é importante a gente destacar, né? 44 anos não é para qualquer um, e mesmo atletas que se cuidam muito, às vezes não conseguem chegar nessa idade jogando como o Nenê tá jogando. Então é um caso assim realmente fora da curva. Como era o Zé Roberto também, que jogou muito bem, né? Passou dos 40 jogando muito bem. Em forma então, até hoje, acho Zé que... Roberto. Né? Nossa. Zé Em Roberto forma com até hoje, 50 dá pra jogar anos, o cara até tá... hoje. Pô, Dá pra Cara, jogar é um até monstro. hoje. Mas ele tá ajudando demais o Juventude e eu vou na linha do Bandeira. Eu também acho que um cara como ele, que já passou, já jogou, já conquistou títulos em time grande, já vestiu camisas de clubes grandes, já jogou fora do Brasil, tá hoje num lugar onde ele se sente muito útil, um lugar onde ele pode ajudar, e aí eu acho que isso faz muito bem pra ele. Né? E de repente não precisa aposentar agora, não. Dá pra aposentar. Mas o Garone não tinha um papo dele voltar pra fazer. Isso aí foi o quê? Quando ele saiu do Vasco, já tem um tempinho, ele tinha esse falou, papo, né? Ele falou agora de novo que ele quer voltar, mas ele quer voltar pra fazer algum trabalho fora, né? Não sei se vai ter uma despedida. Ideia, não tinha não de jogar ali um carioca, de repente. Dá pra jogar o carioca. Mas não sei se ainda tem, porque ele tem 199 jogos pelo Vasco, se eu não me engano. O de despedida seria o 200 dele. Acho que talvez um de...
E ele quer trabalhar depois, ele não vai ficar longe do futebol. O Nenê ama o futebol, o cara vive futebol o tempo todo. Ele quer trabalhar dentro do clube, né? Quer iniciar uma carreira fora, gestor talvez, acho que nem é como técnico não, acho que é mais como gestor. Ah, cara, eu sou Nenezete, eu gosto muito do Nenê.